Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 35ª reunião ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sobre a proteção de Deus em nome do povo buenobrandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença. Alcemir Morfedini Júnior, presente. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Eduardo Caetano da Silva Domingues, presente. Lourenço Santana Ribeiro, presente. Lucas Rafael Santos, presente. Rodrigo Arrelário Silva, presente. Rosiméria Aparecida do Prado, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno? Sim. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra ao orador inscrito no pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Arrelário Silva. Boa noite a todos. Boa noite aos demais vereadores, ao pessoal da casa, aos que nos assistem pelas redes sociais, aos presentes. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre... normalmente falo sobre esporte aqui mesmo, né? Hoje, mais uma vez. Falar um pouquinho das minhas emendas também, das minhas emendas impositivas. Tivemos agora no último dia 28 a Copa Nelson, né, da Silva de Taekwondo, Copa Kyosanin, elaborada lá pelo mestre José Leandro. Tive a honra de participar e ser convidado para participar da mesa. Nela esteve também o meu nobre colega aqui, o Lucas Rafael, que lutou lá também, né? Participou do evento, que ele é faixa preta aqui de Taekwondo. Aproveitando também para falar um pouco da minha emenda, que foi destinado R$5.000 para o ano que vem para a compra de tatames, na melhoria da infraestrutura lá do projeto, do trabalho que o Zé Leandro vem fazendo. Aliás, parabenizar ele mais uma vez pelo projeto que ele faz com as crianças, parabenizar o pessoal da Secretaria de Esporte pelo projeto que faz lá no Viva Cidade, com as crianças carentes também, né? E todos participaram. E essa Copa, além de tudo, teve uma motivação bacana, que foi em prol dos candidatos à faixa preta que devem participar agora do exame no final de ano. Então, todo ano tem esse trabalho coletivo que o Zé Leandro promove, juntamente com toda a família do Tchondi, e que é um negócio bem legal, além de exaltar a figura do Nelson Pampa, né, conhecido Nelson Pampa, que foi um dos precursores do Taekwondo aqui de Bueno Brandão. A outra notícia é a respeito da última Copa Mantiqueira que teve aqui, de Futebol Society. Parabenizar o Zé Neves, que mais uma vez, acho que pelo segundo ano seguido, está fazendo o evento aqui em Bueno Brandão. Penso que é mais um evento esportivo que vai ficar no calendário do nosso município. Traz diversas equipes de várias cidades aqui da nossa região. E cada vez que passa é um campeonato sempre mais forte. Parabenizar o Augusto Coxilhas, né, que está começando aí na carreira de árbitro aqui, que é do nosso município, e começou agora, através desse torneio, a fazer parte do quadro de arbitragem do torneio. E, por fim, e mais importante, saudar o campeão, que foi a Cafeeira do William, mais uma vez em cima da gente do Bares. Cada vez aqui por um pequeno detalhe, né? Mas reconhecer o trabalho que ele vem fazendo, com a equipe dele muito boa. Chegamos a brigar de igual para igual até o fim, mas, infelizmente, fomos vencidos. E parabéns a ele, que conseguiu mais uma vez ser campeão, que já tinha sido campeão no Campeonato Regional de Socorro,
que teve no domingo passado. E quando o time é bom, ainda tem sorte. Que foi campeão no último minuto lá e foi campeão aqui no último segundo aqui. Então, parabéns mais uma vez ao William, né, que vem fazendo um trabalho aí com o time da Cafeira. E, mais uma vez, parabenizar também a Secretaria de Esporte, que teve o apoio no trabalho aí da condução desse evento. Gostaria de falar agora também um pouco sobre uma das minhas indicações, das duas indicações. Uma é da área do esporte, que é a respeito lá do campo da Boa Vista dos Barbosas, né? Conhecido como Barbosão, que é um estádio municipal. A indicação é que ele faça parte da periodicidade de manutenção. Como faz parte do município, foi uma ideia do Sérgio, que é o dono do time da Boa Vista dos Barbosa, e me fez essa solicitação, e eu entendi que realmente tem que fazer parte da parte de manejo, na parte de cuidado, de poda da grama, que assim também é um local lá que o pessoal tem o time lá que desenvolve seus trabalhos em amistosos e campeonatos que são promovidos lá dentro do bairro. Aproveitando também, uma das outras emendas minha é realmente nesse intuito, né, para o ano que vem, ter mais um campeonato que abranja os times do município, e, nesse sentido, tendo o campo da Boa Vista como um dos principais lá para dar mais uma movimentação no bairro, né, fazer com que o time lá da Boa Vista também continue firme, porque o Sérgio aqui, entre nós todos, é o mais antigo, né, entre todos que estão aqui no futebol amador de Bueno Brandão, de muito tempo que ele está aqui com o Botafogo da Boa Vista. E agora, mudando um pouco de tema, falando um pouco sobre a parte da Secretaria de Meio Ambiente, a outra indicação é uma inserção de uma lixeira, da possibilidade, né, do bairro Vargem Grande. É um tema que já foi discutido aqui há alguns tempos atrás, questão das lixeiras, né, de como elas estão, umas que precisam de melhoria, outra, o pessoal gostaria de uma periodicidade maior da coleta. Então, nesse caso, é uma inserção de uma lixeira nova, e, aproveitando o espaço, fazer mais um pedido à Secretaria, que as que estão danificadas dentro do nosso município, que tenham um planejamento ali para o próximo ano, que sejam reestruturadas ou conseguido outras novas. Por hoje é só. Obrigado, presidente. Com a palavra, a senhora Carla Ribeiro Melo, secretária municipal de Administração e Planejamento. Boa noite. Parabenizar o Eduardo pelo aniversário hoje, presidente do Câmara. Agradecer a todos por me receberem nessa casa. Eu vim falar a respeito do projeto de lei, né, 71/2025, que é o projeto da lei dos adiantamentos. Então, quando eu assumi a Secretaria de Administração, a gente passa do outro lado, né? Eu trabalhei muito tempo no setor de licitações e agora fui para o outro lado, a administração. E a partir do momento que a gente assume essa parte de gerência, aí acaba que vindo mais problemas ainda para a gente estar resolvendo, né? E chegavam várias situações, falava assim, aconteceu isso, e agora? Daí a gente olhava e falava assim, e agora? Como que a gente vai resolver isso? Tá. E aí eu comecei a estudar para ver se a gente conseguia soluções, né, para diversos problemas que vinham acontecendo na prefeitura, e acontece, acho que aqui na Câmara também, a gente depara com essas situações. E apareceu esse projeto de lei, né, eu solicitei, eu fiz um estudo do projeto, e assim, quando as coisas estão na minha mão, eu procuro fazer da melhor forma possível e da forma mais transparente possível. Então, eu solicitei um parecer jurídico para fazer uma avaliação a respeito disso, que a gente já sabe que isso já estava previsto desde uma lei de 64, se eu não me engano, já anotei aqui.
Lei 4.320 de 64, previsto na Lei 866, que era a antiga Lei de Licitações, e agora na 14133, que é a nova Lei de Licitações. E eu recebi esse parecer jurídico, até aqui, depois, se alguém tiver interesse em dar uma olhada no parecer. E nesse parecer veio que já é feito em diversos municípios e que nem havia necessidade de ser por lei, isso aqui já poderia ser regulamentado direto como decreto. Só que, justamente por causa da transparência, a gente solicitou o projeto de lei para vir até a Câmara, né? E vocês fazerem os apontamentos também que vocês acham necessários para estar contribuindo com essa lei. Então, o que acontece? Esse adiantamento, ele é uma exceção, já fala, que ele não pode, tudo que pode ser licitado, tudo que pode ser feito uma dispensa, está fora disso daqui. Isso daqui são casos extremamente excepcionais. Então, não é adiantamento para cada funcionário ou para cada gestor. São casos excepcionais que não podem estar licitados, que não podem passar pelo processo de licitação, né? Então, aqui já fala que ele é uma exceção ao processo normal de pagamento, somente para necessidades emergenciais, imediatas e inadiáveis. Então, coisas que a gente pode esperar o prazo, isso daqui jamais vai ser feito, vai ser utilizado. Porque a gente tem os trâmites legais, a gente tem que ter um planejamento, a prefeitura ela é obrigatória ter um planejamento. Então, a gente tem agora essa nova lei que trouxe o plano de contratação anual. Então, até agosto, a gente tem que ter esse plano de contratação anual, que vão ser todas as contratações que estão previstas para o próximo ano, e tudo que tem que ser licitado. Então, a gente já tem esse plano de contratação anual. Aí, o que acontece? Eu vou citar alguns exemplos daqui a pouco, mas existem casos que a gente não consegue aguardar o prazo de publicação de uma dispensa simples, por exemplo, que o prazo são 3 dias, mas a partir do momento que você publica ela começa a contar a partir do próximo dia. E aí ela terminando, você só pode no outro dia. Então, os 3 dias acabam virando 5 dias. E o que acontece também? A gente tem a dispensa emergencial, todo mundo sabe que são casos também que não estão licitados, casos emergenciais. Só que a dispensa emergencial, ela também tem que passar por todo o procedimento. Então, ela tem que ter os 3 orçamentos, ela tem que ter um parecer jurídico. Então, mesmo que o nome dela seja emergencial, a gente não consegue concluir uma dispensa emergencial em 2 dias. Porque aí o jurídico tem que analisar, ele tem que dar o parecer, a pessoa responsável por compras tem que fazer as 3 votações. Então, isso daqui são para casos realmente excepcionais. Aí, o que acontece? Com relação aos limites, aqui falam, os limites de cada despesa são definidos em lei, e o Poder Executivo pode definir o teto no valor das despesas. Aí, no caso dessa lei nova de licitações, que é 14133, o artigo 95, parágrafo 2º, ele diz: é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo de pequenas compras ou de prestações de serviço de pronto pagamento, assim entendidos aquele de valor não superior, aí no caso hoje está em 12.545. Como o nosso município é de pequeno porte, já foi solicitado para estar reduzindo esse valor. Então, a gente passou para 2.500, que é o que está no projeto dos senhores, né? Justamente por ser de pequeno porte. Aí eu vi como era complexo, foi solicitado vistas e assim, no lugar dos senhores eu faria o mesmo, porque é um projeto complexo. E o que acontece? Eu fui estudar e solicitei para ver que está apresentando. E eu fui solicitar na prática como funciona. Então, eu vou falar rapidamente aqui na prática como que vai funcionar ele. Vai ser criada uma conta específica, então vai ter uma conta só para o adiantamento, onde será depositado o valor. Essa conta será movimentada por um único gestor, então não são várias pessoas que vai gerir, é um único gestor, e esse gestor ele deve ser do quadro efetivo, justamente pela segregação de funções. Então, ele vai responder, e mesmo que aconteça do quadro efetivo, por quê? Se você coloca uma pessoa do quadro comissionado, ela sai depois. Então, do
efetivo, essa pessoa ela vai ser responsabilizada por aquilo que ela vai aprovar ou não. O gestor da conta vai solicitar o adiantamento ao chefe do executivo. Então, de fato, o que caracteriza adiantamento não é o que o servidor vai solicitar, é o que o gestor da conta vai solicitar para o prefeito, no caso. Sendo autorizada, a despesa será empenhada e o valor depositado em conta. O funcionário público que irá necessitar do valor para a despesa emergencial deverá fazer o pedido formal para o gestor com todos os dados do produto ou serviço e principalmente a justificativa. Então, o funcionário vai solicitar para o gestor da conta. O gestor será o responsável por verificar se a despesa não é de algum produto que já esteja licitado, que possa ser ordinário, porque de fato é só extraordinário. Então, o que é ordinário vai ficar sob a responsabilidade do gestor da conta estar verificando. Ou que dê para fazer uma dispensa simples. Então, o gestor da conta vai ter que verificar tudo isso. O gestor da conta é o responsável pela transferência dos recursos ao servidor solicitante. Após a autorização do gestor, o funcionário terá o prazo de 5 dias para prestar conta, com documentos fiscais correspondentes que devem conter data, razão social, endereço, CNPJ, descrição precisa do objeto de despesa, valores e outros dados necessários. O documento deve estar em nome do órgão público. O gestor, por sua vez, o gestor da conta, terá o prazo de 60 dias para prestar contas. Então, eu fui ver na contabilidade, o nosso sistema, ele já prevê isso. Como é feito isso já em vários municípios, o próprio sistema do MIT, que eu acho que é o mesmo que essa casa utiliza, né, ele já prevê isso. Então, quando você vai fazer o empenho, ele já coloca lá o prazo de 60 dias. Então, chegou nesse prazo, se não houve a prestação de contas, já é tudo bloqueado. Então, o nosso próprio sistema, ele já prevê isso. Aí, conforme o inciso 2º do artigo 7º, o adiantamento jamais poderá ser feito pelo servidor que irá utilizar o material. Portanto, ele deverá pedir ao seu chefe imediato. Então, primeiro ele vai ter que solicitar uma autorização para depois pedir o adiantamento. Deu tempo? Posso estar continuando? Essa lei, eu até tinha colocado aqui, se ela for aprovada, claro, ela seria regulamentada por decreto. Por quê? Porque, no caso, o decreto seria para regulamentar os modelos de como vai ser a requisição, de como vai ser a prestação de contas. Então, a ideia de ser regulamentada por decreto é justamente para isso. Igual a gente fez com a Lei 14133, que é a de licitação, quando a gente começou, já foi feita toda uma regulamentação dela com o padrão, como fala, os formulários padrões para organizar, né? E conforme o artigo 13, cada requerimento feito pelo gestor da conta caracteriza um adiantamento, como eu já disse. Porém, é necessária a realização de empenho prévio. Assim, as despesas devem ser indicadas a nível de despesa. Então, tudo isso vai ser empenhado previamente e depois prestado contas. Quando eu solicitei para se fazer esse projeto de lei, foi por causa de alguns casos que aconteceram. Então, eu queria dar alguns exemplos rápidos para a gente... um caso que aconteceu que a gente tem muita dificuldade é o serviço de chaveiro. Então, a gente sabe que agora, nessa nova lei de licitações, a gente não pode mais fazer várias compras diretas, como podia antigamente. Agora, quando o produto ou o material é entregue em parcelas, a gente tem que fazer uma dispensa eletrônica. Então, antes a lei antiga facilitava, que daí a gente fazia a compra direta de cada serviço. Hoje não se pode mais, hoje é dispensa eletrônica. Aí o que acontece? Nós abrimos uma dispensa eletrônica para o serviço de chaveiro e não teve nenhum participante, a dispensa foi fracassada, então ninguém teve interesse. E agora a gente ficou amarrado com isso. Então, por exemplo, se quebra uma chave lá no carro, a gente não consegue, então a gente tem que fazer uma vaquinha e acabar aqui pagando do nosso bolso para poder, né, fluir o serviço. Outro caso que aconteceu recentemente, creio que vocês até tiveram ciência, foi a bomba lá do Recanto dos Lagos. Essa bomba, ela queimou no final de semana, ela queimou num domingo. E essa bomba não estava, a gente tem a licitação, né, do maior desconto na tabela, mas essa tabela não previa essa bomba. Aí o que aconteceu? A gente fez
uma dispensa simples dela, mas nós tivemos que ficar acudindo, né, o pessoal do Recanto dos Lagos com o caminhão-pipa, porque o que acontece? Não poderia ficar sem água no poço que queimava outros equipamentos lá. Então, várias vezes por dia, o caminhão-pipa da prefeitura teve que ir até o Recanto dos Lagos, colocar água para poder suprir até dar esses dias aqui para a gente poder fazer essa dispensa. Então, seria um caso do pronto pagamento. Outra coisa que aconteceu também recentemente, acho que uns 2 anos atrás, vocês devem lembrar do show que teve na Praça da Dailara, do nada queimou o disjuntor da praça, caiu a energia e o show foi interrompido. O que aconteceu? Esse disjuntor, ele também não estava na tabela de materiais elétricos. Aí, o que aconteceu? Tivemos que pedir o disjuntor, fazer novamente uma vaquinha para a gente pagar do bolso, porque não tinha possibilidade de pagar esse disjuntor. Casos recentes e corriqueiros que acontecem com a gente em relação às passagens de ônibus. Então, a assistência social muitas vezes disponibiliza passagens de ônibus para pessoas que às vezes vêm, depois não tem como voltar e querem voltar. A gente só tem uma empresa de ônibus aqui. Quando a gente só tem uma empresa, isso configura inexigibilidade. A gente pode fazer uma inexigibilidade para comprar as passagens de ônibus. Porém, a empresa não tem interesse. Então, a empresa ela não tem interesse, ela não disponibiliza documentação para a gente estar fazendo esse processo em si. Aí, novamente, a gente tem que fazer essa vaquinha para poder comprar as passagens. Em relação a cartório, a gente colocou, devido ao fato de reconhecimento de FIVAs, serviços despachantes, inclusive acho que tem uma emenda, se eu não me engano, do Rodrigo. Por que foi colocado aquilo lá? Eu até conversei com a Claudineia. A Claudineia falou assim, Carla, o valor de uma escritura é mais de 5.000 e o nosso adiantamento é 2.500. Então, atualmente, nós fazemos um empenho direto na contabilidade, entendeu? Então, a gente quer também acrescentar isso aqui para a gente fazer como pronto pagamento, que seria mais fácil para o cartório. E cartório também não tem nem como fazer licitação, que já tem os cartórios próprios que fazem, né? Exemplos mais simples. Agora, tem exemplos mais complexos também, que esses tempos atrás houve um acidente de trabalho, um funcionário perfurou o olho. E daí ele foi socorrido às pressas, levado para uma clínica e teve que fazer um exame emergencial lá na clínica. Então, isso também configuraria pronto o pagamento, porque a gente não teria o tempo hábil de uma dispensa emergencial com o paciente já dentro da clínica para poder fazer o exame. E exames de média e alta complexidade, que também sempre chega lá, nós temos um planejamento, nós temos uma licitação de exames, tudo certo, só que existem exames de alta e média complexidade que não tem como a gente prever isso na licitação. A Cláudia, né, esposa de médico, ela sabe, são inúmeros exames, então não existe possibilidade de fazer uma previsão de todos os tipos de exame. Então, acontece muito de chegar exames lá, de urgência, às vezes pessoas até que estão internadas, que precisam desse deslocamento e rápido, e a gente não tem esse tempo hábil para poder fazer isso. Então, muitas vezes o paciente tem que esperar a dispensa emergencial, a gente concluir todo aquele procedimento interno para depois liberar o exame para o paciente. A mesma coisa acontece às vezes quando leva a criança em pediatra, que passa uma fórmula, a gente também tem licitação de suplemento, também temos licitação de fórmulas infantis, só que às vezes acontece da pediatra solicitar uma fórmula que não consta nos itens da nossa licitação. Vem um laudo social, vem uma solicitação da Secretaria de Saúde, que a mãe não tem condição de comprar, aí você pega e fala para a pessoa, infelizmente a gente vai fazer uma dispensa emergencial, você tem que aguardar aí 3 dias para poder estar dando leite para a criança. E outro exemplo também, assim, que eu coloquei, até estava conversando com a Esther ali, a gente foi questionado disso, que são de veículos, os nossos veículos, a gente sabe que viaja muito, principalmente os veículos da Secretaria de Saúde, e acontece, cai num buraco lá, estoura um pneu, tudo, temos seguro? Temos seguro. Temos que acionar o seguro? Sim. Aí você pega os pacientes que estão indo para Barretos com câncer, esperar 5 horas, chegar o guincho, chegar um táxi, né? Para poder socorrer, sendo que você tem um posto ali, é uma pequena despesa,
que dá um pronto pagamento imediato, você pode suprir aquela necessidade na hora e o motorista seguir viagem. Então, assim, a própria lei, ela já fala que são situações que não existe possibilidade de se licitar e não existe essa possibilidade de se esperar o tempo hábil. Então, não vai ser qualquer situação. E a responsabilidade em relação a isso é totalmente do funcionário que está fazendo aquela solicitação ao seu chefe imediato e principalmente do gestor da conta. Porque o gestor da conta que vai ter que verificar e analisar tudo isso daqui. Então, na segregação de funções, ele vai ser o responsável e ele vai se responsabilizar civil, criminalmente, administrativamente, se isso não for de acordo com o que prevê a lei. Aí, por fim, né, para deixar claro, esse projeto de lei, ele não se trata de brecha para irregularidades, ele traz segurança jurídica, agilidade para soluções práticas emergenciais do nosso dia a dia. Ele cria regras, limites de valor e exige prestação de contas para cada despesa feita. Assim, eu solicito respeitosamente que os senhores façam as alterações que julgarem pertinentes, por ser muito complexo e várias interpretações. Então, assim, as alterações que julgarem pertinentes, mas que também analisem esse projeto com a atenção necessária no momento da votação, pois ele permitirá que o município atenda às demandas emergenciais da população, evitando que situações urgentes fiquem paralisadas por entraves burocráticos. E é isso, gente. Assim, eu expliquei brevemente, né? Mas por ser um projeto realmente muito complexo, poderia aqui ficar bem mais tempo falando essa parte prática que eu fui procurar saber antes de trazer para vocês, mas eu quis pontuar assim, as partes principais, né, para ter um entendimento mais claro, tá bom? Eu agradeço o tempo que vocês cederam, tá bom? Obrigada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei número 074/2025. Por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 074/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 074/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 074/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Não. Lourenço Santana Ribeiro. Abstenção. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelar Silva. Não. Rosimere Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 074/2025 foi aprovado em segundo turno por 5 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 075/2025. Por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 075/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 075/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 075/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim.
Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosimere Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 075/2025 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 078/2025. Por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 078/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 078/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 078/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelar Silva. Sim. Rosimere Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 078/2025 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 071/2025. Salve emenda aos senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 071/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Com a palavra, o vereador Rodrigo Arrelar Silva. Boa noite a todos novamente. A respeito do 071, queria agradecer a Carla que veio aqui demonstrar para nós na prática como que isso funciona. Até quando o projeto veio aqui da primeira vez e eu fui favorável ao projeto, eu penso realmente que é para dar celeridade, para ajustar, para realizar as coisas mais rápidos, para tirar um pouco da burocracia em cima da parte estatal. Mas uma coisa que é sempre muito boa, e principalmente nesses casos, que um projeto complexo, um projeto grande, muitas das vezes a gente já fez isso da outra vez, em ir lá na prefeitura e buscar o entendimento junto com o pessoal, e nesse caso o pessoal veio aqui. Então, acho que até continuar dessa forma, né, da gente poder, o pessoal se adiantar e vir aqui, até as emendas que foram feitas podem até ser evitadas. Né? Quando a gente tem um trabalho de grande complexidade assim, quando a gente tem muito mais discussão, e isso eu sempre falo, quanto mais discussão a gente tiver a respeito de cada assunto, a gente vota melhor para a gente não deixar passar alguma coisa que possa ser ruim e também possa, às vezes, não deixar passar alguma coisa que é boa e a gente reprime aqui na Câmara, entendeu? Então, acho que muito bem válido essa parte e a gente continuar com esse tipo de coisa. No caso também do 071, aproveitar que foi uma das emendas minhas, no caso da supressiva, que é no caso que foi explicado pela Carla, a questão dos relatórios. Os formulários, tudo isso aí. Então, eu peço da próxima vez também que possam os formulários virem em anexo, porque isso vai constar dentro do projeto, então todo mundo vai saber como que isso funciona, como que isso vai funcionar dentro do trabalho que vai ser exposto e que vai ser levado para o Executivo. Obrigado, senhor presidente. A palavra com a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite a todos. Boa noite aí em nome do senhor presidente, os demais colegas, vereadores. Boa noite, público presente também.
Também boa noite àqueles que vão nos acompanhar aí pelas redes sociais. E também boa noite aos servidores da casa. Como a secretária já explicou, né, de planejamento, a Carla, se trata assim, de um projeto muito complexo, que assim, eu falo a verdade, assim, eu fiquei esses 15 dias queimando os neurônios, porque eu tive dificuldade, fui atrás, assim, é lógico, vem explicar na última hora sobre o projeto, mas é coisa que a gente já poderia estar explanado tudo para a gente aqui num projeto, mandar parecer jurídico, tudo. Então, os projetos que têm vindo para casa aqui, olha, extremamente com dificuldade de entendimento. Eu não sei os senhores vereadores, mas eu, assim, eu queimo o neurônio, porque assim, eu tento entender, busco, né, encho a paciência do assessor jurídico aqui. Aí, o que o Gustavo pode me falar, que realmente o projeto ele é legal, ele é inconstitucional, mas os motivos por trás. Então, eu não tenho essa resposta, eu não tenho. Então, os vereadores da base aí, eles têm a resposta, mas eu não tenho essa resposta. Então, eu tenho muita dificuldade de estar votando um projeto muito complexo. E como esse daqui. Ele está pedindo a autorização legislativa para adiantamento de numerário no âmbito, né, do Executivo. Só que quando se trata de numerário, de recurso, eu não estou dizendo que vai acontecer isso, mas a gente causa assim, uma estranheza, porque se ele pode fazer por mediante decreto, por que ele já não faz mediante decreto? Precisa da autorização legislativa. Então, quer jogar nas costas do vereador. Então, é complicado isso daí, gente. A gente está votando, amanhã dá um problema aí, quem é responsável? Os vereadores. Não estou dizendo que vai acontecer, mas hoje, o que envolve recurso, dinheiro, então é perigoso. Então, perguntar para mim, Cláudio, você confia? Não, eu não confio. Se fosse confiável 100%, não teria tantos prefeitos aí com problemas na justiça. Então, realmente, eu fico com o pé, aliás, com o pé não, com os dois pés atrás. Eu entendo toda a parte, né, da teoria, né, a Carla explicou que toda essa burocracia, tudo aí. Só que, assim, gente, é questão de planejamento. Tudo que vem da prefeitura é questão de planejamento. Você tem que planejar. As coisas mais corriqueiras que você tem aí no dia a dia, durante o ano, você já tem que colocar ali no planejamento. Não tem como. Medicamento, questão de consultas, vai aparecer mesmo. Então, gente, é planejar. É planejar. E eu, assim, eu fico assim, desconfortável. Se eu votar amanhã ou depois der um problema, eu fico com a consciência pesada. Então, eu, assim, prefiro votar contra. Minha consciência. Obrigada, senhor presidente. Ô, Lucas, você só me concede a parte rapidinho? Só para... Da Cláudia? Pode ficar à vontade. Cláudia, é só para pedir para o senhor presidente para cancelar as emendas, porque eu acho que já nós tivemos aqui as explicações devidas em relação às dúvidas que foram levantadas sobre as duas emendas, tanto a supressiva quanto a modificativa. Só completando aqui, eu fiz algumas emendas também no artigo 5, né? Eu também nem vou apresentar, porque eu sei que não vai passar mesmo, então eu prefiro nem apresentar nada. Então, prefiro já votar direto. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente. Não, pode falar. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, ao público que nos acompanha aqui presencialmente, ao público que nos acompanha agora e posteriormente nas redes sociais, e também aos funcionários dessa casa. Queria, primeiramente, também, igual o Rodrigo fez, agradecer a Carla por vir aqui na Câmara, né, expor de maneira tão transparente e tão prática como irá funcionar esse sistema de adiantamento do numerário no âmbito da administração pública de Urbano Brandão, e eu tenho algumas considerações para fazer. Eu entendo
que, assim como eu acho que eu já falei em outro momento, que esse é um projeto que vem desburocratizar muitas situações. Ele é uma situação prevista em Lei 14.320, de 1964, é uma situação prevista no artigo 95, parágrafo 2º da nova Lei de Licitações, e já era previsto na 866 de 93, no seu artigo 60. Então, assim, é uma situação que, assim como a própria secretária falou, ela não precisaria necessariamente ser regulada por lei. Mas ela foi. Não só pelo intuito da transparência, mas tem uma situação jurídica também, que eu entendo que foi necessária essa regulamentação por lei. O projeto cria, de certa forma, a figura do gestor da conta adiantamento. E você criar uma atribuição a alguém, você pode fazer isso somente mediante lei. Por decreto, não pode. Por isso que eu entendo que é necessária e muito necessária essa lei. Sobre a questão da prefeitura estar jogando a responsabilidade para a gente, conforme a vereadora Cláudia falou, permita-me, de maneira muito respeitosa, discordar de Vossa Excelência, mas a gente foi eleito para tomar decisões e para ter responsabilidade sobre os nossos votos. Então, assim, se a gente quer votar sim ou não é uma coisa, mas se a responsabilidade chega para a gente precisa tomar um posicionamento. E eu creio que isso é a melhor maneira da gente seguir. Acerca supostamente, os vereadores da base ter as informações, os motivos por trás, eu não estou sabendo disso, porque eu acho que tudo que a Carla passou aqui, se a pessoa fosse na prefeitura buscar as informações, também tinha. Eu mesmo, às vezes o pessoal me critica muito, né? Porque deve ter algum funcionário lá na parte alta da prefeitura que fala que eu estou lá quase toda semana, e estou mesmo, e não fico... triste de saber. Às vezes tem gente que fala até assim, acorde o povo que dorme, porque o Lucas está fazendo alguma coisa lá. Só que assim, eu acho muito estranho, porque, de certa forma, eu estou indo lá beber da fonte. Se o projeto vem aqui na minha mão, e quem apresentou foi a Prefeitura Municipal, cabe a mim, não só com os conhecimentos que eu já tenho, mas também com o assessor jurídico da casa, eu ir também lá na prefeitura e tirar minhas dúvidas. E a prefeitura em si é um órgão público, né? Então, eu acho que todo mundo tem a possibilidade de ir lá e tirar as dúvidas. Semana passada mesmo, eu acho que eu fui num dia lá 4 vezes, só para debater justamente esse projeto. Porque eu já tinha opinião formada, só queria corroborar com ela. E sobre a questão de planejamento, que também foi citada aqui, eu entendo que existem situações que estão fora da nossa alçada. Agora, como a secretária Carla deu um exemplo ali que pode acontecer. Uma van de paciente vai para Barretos, quebra no meio do caminho, precisa esperar uma dispensa, daí tem que acionar seguro e tudo mais. Só se for a mãe de Ná para planejar um negócio desse e a prefeitura saber que isso vai acontecer. Agora, você vai deixar os pacientes lá esperando por 5, 6 horas o seguro, em nome do planejamento? Não dá. E daí, esse projeto também, ele corrobora para um dos princípios da administração pública, que é o da eficiência. E daí eu falo, existe uma lei federal falando sobre isso, a 14.320. A lei de licitações, nas duas situações dela, na 866 e na 1433, prevê isso. Existe um decreto federal falando a respeito do tema, e existe um decreto estadual fazendo também, além de outras prefeituras. E Bueno Brandão, que está errado, me desculpe, mas Bueno Brandão está mais que certo. Por isso que o meu voto é a favor. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 071/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 071/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Não. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Não. Lourenço Santana Ribeiro. Não. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosimere Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 071, aprovado em primeiro turno por 5 votos favoráveis.
Leitura pela secretária da emenda modificativa número 001/2025. Emenda modificativa 001/2025 ao projeto de lei número 071/2025. O vereador que esta subscreve com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 199 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 071/2025, o qual dispõe sobre o regime de adiantamento do numerário do hábito do Poder Executivo Municipal de Bueno Brandão e das outras providências. Artigo 1º. Fica modificada a redação do artigo 5º do projeto de lei número 071/2025, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Podem ser realizados sob o regime de adiantamento, desde que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação as seguintes despesas, desde que não ultrapassem o valor de R$ 2.500 por adiantamento, limitando 2 adiantamentos por mês por agente público requisitante. Na sala de sessão da Câmara Municipal de Bueno Brandão, 3 de outubro de 2025, Aristeu Brolesi Filho, vereador da 20ª Legislatura. Justificativa. A presente emenda modificativa visa modificar a redação do artigo 5º com o objetivo de limitar a concessão de 2 adiantamentos por mês por agente público requisitante. Tal medida se faz necessário para que tal projeto de lei não sirva para burlar o processo normal e não se torne uma situação corriqueira dentro da administração pública municipal. Pelo todo o escopo, a propositura da referida emenda modificativa de 001/2025 do projeto de lei 071/2025 se faz necessária, razão pela qual solicito aos nobres colegas a aprovação desta sala de sessão Câmara Municipal de Bueno Brandão, 3 de outubro de 2025. Aristeu Brolesi Filho, vereador da 19ª Legislatura. Em discussão, em primeiro turno, da emenda modificativa número 001/2025, que se refere ao projeto de lei número 071/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda modificativa? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Arrelar Silva. Boa noite a todos novamente. Em relação a essa emenda, eu tive pensando com ela. Eu, por muito tempo, durante uns 10 anos, trabalhei com auditoria e sempre tive adiantamentos. Então, mas como é que funcionava? Você faz a viagem, presta a conta e libera a próxima. Faz a viagem, no meu caso era a viagem. Mas isso não quer dizer que eu tinha adiantamentos semanais. Então, poderia ser 1, 2, 4. Tinha vezes que eu viajava 2, 3 vezes por semana. No caso da emenda, eu até entendo que é para dar uma segurada na disponibilidade, mas tem gente que pode utilizar mais de um por mês. Eu não vejo problema, desde que a pessoa esteja com a prestação feita. Se ela faz a viagem. Ela vai lá, chegou na sexta-feira, na segunda-feira ela presta conta, na outra semana ela tem que viajar. Estou falando isso mais em caso do pessoal que está sempre no trecho, está sempre nas rodovias, servindo de exemplo. E às vezes necessita, a gente nunca sabe quando tem os imprevistos. Então, nesse caso, eu acho que desde que a pessoa esteja com as prestações delas em dias, eu não vejo problema se seja 1 ou seja 3 no mês. Não vejo nenhum problema enquanto a isso. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda modificativa número 001/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, a emenda modificativa número 001/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelar Silva. Não. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. A emenda modificativa número 001/2025 foi aprovada em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 038/2025. Projeto de Lei Complementar 038/2025 revoga o parágrafo único do artigo 62 na Lei Complementar número 1789, de 29 de outubro de 2009 e das outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, MG, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica revogado o parágrafo único do artigo 62, relativo ao parâmetro urbanístico e de coeficiente de aproveitamento e taxa de ocupação denominada na zona mista 1. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revoga-se a disposição em contrária. Bueno Brandão, 25 de setembro de 2025, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Considerando o inciso 8 do artigo 30 da Constituição Federal, onde se definida a competência dos municípios de promover, no que couber, adequado ordenamento territorial mediante o planejamento e controle de uso, do parcelamento de ocupação do solo urbano. A finalidade do presente projeto é tornar viável a aplicação da referida legislação, uma vez que a atual redação impede a concretização da aspiração da lei. A princípio, insta providenciar a alteração de redação legislativa para que essa se adeque à legislação federal, em razão do artigo 3º do caput da Lei da Federal 6.766, de 1973, a qual aduz que somente será adquirido o parcelamento do solo para fins urbanos em zona urbana, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal. Ou seja, a legislação federal exige lei municipal para a criação de zonas de urbanização específica, não podendo o Poder Executivo estabelecer tais zoneamentos através de decreto. No que se refere ao parágrafo único do artigo 62, a ser revogado tal disposição legal, apesar de louvável, impede a concretização dos projetos, uma vez que, segundo a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, e os parâmetros ali estabelecidos não vêm sendo utilizados para aprovação de projeto. Eis que aqueles que são inviáveis em nosso município, embora estabelecidos no plano diretor, ou não são, todavia, condigente com a realidade do município. Assim, envio-lhe este projeto de lei complementar, contemplando e reivindicação postulada, certo de sensibilidade e dos senhores, edes
para sua inevitável aprovação, que ora lhe submeto. Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 038/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Arrelar Silva. Eu acho que eu nunca falei tanto nessa reunião, né? Estou falando mais que o Lucas. Olha só. Mas vamos lá, sobre esse projeto. Pessoal, eu estudei bem ele, assim, lendo e tentando entender um pouco mais a respeito, que também é um trabalho bem específico, principalmente na área de arquitetura e urbanismo. Aqui fala especificamente o projeto para extinguir o parágrafo único do artigo 62, que fala da macrozona de qualificação urbana, que está delimitada no mapa 2, anexo denominado Zona Mista 1, e terá como parâmetros urbanísticos o coeficiente de aproveitamento e a taxa de ocupação. Então, quando eu fui ver as definições do que se trata coeficiente de aproveitamento, que é um índice urbanístico que determina a quantidade máxima de área que pode ser construída em um terreno, sendo a relação entre a área construída total e a área do lote, e nesse caso também a taxa de ocupação, que pode se referir a diversas coisas, mas inclusive o percentual máximo de um terreno que pode ser construído. No caso do projeto, até na justificativa, ele fala que o executivo tem essa dificuldade de legislar e, muitas das vezes, o pessoal lá da Secretaria de Obras não está conseguindo resolver uns problemas por causa dessa forma como está descrita. Só que o problema é o seguinte, na minha visão, em nenhum momento ele coloca outro parâmetro para poder trocar esse. Então, você tem um parâmetro urbanístico, que é o coeficiente que a gente já tem aqui de 1, e taxa de ocupação de 50%. E não coloca nada para poder substituir. Vai ficar aberto. Então, vai ficar do jeito que quiser, da forma que quiser. Então, nesse sentido, eu penso que deveria vir uma modificação. Pode ser que não está conseguindo algumas obras com dificuldades de aprovação de arquitetura, de urbanismo em relação, só que eu acho que a gente tem que trabalhar com parâmetros específicos para não ficar o negócio aberto. Porque se ficar aberto, pode fazer qualquer coisa. Então, fazendo qualquer coisa, fica problemático. E aí, na minha visão, não atinge os objetivos da zona de qualificação urbana que já vem no artigo subsequente. Que, dentre as várias incisos que tem, é promover a urbanização e regularização fundiária de núcleos habitacionais, conter a ocupação de áreas ambientalmente sensíveis, complementar a infraestrutura básica. Então, eu acho que ele deveria, no meu modo de ver, nesse projeto específico, trocar, mas especificar o que seria o próximo coeficiente de aproveitamento e qual seria a próxima taxa de ocupação. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. De acordo com os apontamentos do vereador Rodrigo e tudo que a gente já conversou hoje, eu queria fazer um pedido de vista nesse projeto, porque daí a gente teria, não sobrestamento, vista, porque daí a gente teria uma semana e a gente poderia enviar um ofício para a prefeitura pedindo essas explicações. A vista é 3 dias? Então pode ser sobrestamento. O sobrestamento por 7 dias, para votar na próxima sessão. Não, tem que ver se todo mundo concorda. Aí o senhor coloca em votação, porque também essa questão... Coloca em votação. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 038/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno.
Tem que votar o sobrestamento, no caso. Ah, tá. Em votação, o sobretestamento ao projeto de lei número 038/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O sobretestamento, o projeto de lei número 038/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 081/2025. Projeto de Lei número 81, de 29 de setembro de 2025. Autoriza a alteração do anexo de metas fiscais do número 2842 de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 22 de julho de 2025. A Câmara Municipal de Bueno Brandão aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 11. Fica o Executivo Municipal autorizado a alterar o anexo de metas fiscais, metas anuais do número 2842, Lei da Diretrizes Orçamentária, de 22 de julho de 2025, conforme o documento anexo. Artigo 20. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 29 de setembro de 2025. Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Justificativa. O presente projeto de lei tem o escopo de encaminhar o projeto número 81, de 29 de setembro de 2025, que autoriza a alteração dos valores dos anexos de metas fiscais do número 2842 da Lei das Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 22 de julho de 2025, LDO de 2026, para fins de compatibilização da LOA e LDO e da IPPA, conforme estabelece o artigo número 165 da Constituição Federal, e LC do número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Sendo que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estimas e consideração. Bueno Brandão, 29 de setembro de 2025. Atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 081/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 081/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 081/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 081/2025 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 055/2025 do vereador Aristeu Brolese Filho.
Senhores vereadores, o vereador que esse subscreve, Aristeu Brolesi Filho, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que, por meio de Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos, sejam avaliadas a possibilidade de realizar a limpeza do leito e das laterais do Rio das Antas, que atravessa a área urbana do município. A presente solicitação atende a pedido dos moradores que residem às margens do referido rio e a execução do serviço de limpeza facilitará o escoamento das águas pluviais, reduzindo significativamente o risco de alagamentos em residências e vias públicas durante o período das chuvas intensas. A ação preventiva também contribuirá para a preservação ambiental e o bem-estar da população, promovendo melhores condições de higiene e segurança para toda a comunidade. Sala de sessão, 9 de outubro de 2025, vereador Aristeu Brolesi Filho, da 20ª legislatura. Em votação, em turno único, da indicação número 055/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 055/2025 foi aprovada por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 056/2025. Dos vereadores Rodrigo Arrelário Silva e Lourenço Santana Ribeiro. Senhores vereadores, o vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie, junto com a Secretaria de Desporto e Lazer, a possibilidade de realizar o serviço de manutenção, poda e corte de grama do Estádio Municipal Carlos Belisário Barbosão, localizado no bairro Boa Vista dos Barbosa, periodicamente, uma vez ao mês. Justificativa. O Estádio Municipal Carlos Belisário Barbosão tem como mandante o time do Botafogo da Boa Vista. O Botafogo utiliza-se dele para realizar seus jogos amistosos e torneio festivo. Nesse sentido, tendo em vista a Secretaria, possui o carro cortador de grama adequado desse serviço. Pede-se inclusão desse estádio no cronograma de manutenção e zeladoria periódica mensal. Sala de sessão, Câmara Municipal de Bueno Brandão, 10 dias do mês de outubro de 2025. Vereador Rodrigo Arrelário Silva, Partido Agir, 20ª legislatura. Vereador Lourenço Santana Ribeiro, Partido Podemos, da 20ª legislatura. Em votação, em turno único, da indicação número 056/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 056/2025 foi aprovada por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 057/2025 dos vereadores Rodrigo Arrelário Silva e Lourenço Santana Ribeiro. Senhores vereadores, os vereadores que essa subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie, junto com a Secretaria do Desenvolvimento Rural, Agrícola e Meio Ambiente, a possibilidade de instalação de uma lixeira às margens da rodovia Luiz Lode, próximo à entrada da residência do senhor João Geraldo Porquim Ribeiro, mais conhecido pelo apelido 5 Conto, do bairro Vargem Grande.
A instalação da lixeira é uma medida simples com grande impacto positivo na organização e higiene. Ao proporcionar locais adequados para o descarte de resíduos, contribuiremos para um ambiente mais limpo, saudável e agradável para todos os munícipes. Além de demonstrar o compromisso da gestão pública com o bem-estar na comunidade e a prevenção do meio e a preservação do meio ambiente. Sala de sessão da Câmara Municipal de Bueno Brandão, 10 dias do mês de outubro de 2025. Vereador Rodrigo Arrelaro Silva, Partido Agir, da 20ª Legislatura, e vereador Lourenço Santana Ribeiro, Partido Podemos, da 20ª Legislatura. Em votação, em turno único, da indicação número 057/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 057/2025 foi aprovada por 8 votos favoráveis. Informo aos senhores vereadores que têm em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno que os projetos de lei 074, 075 e 078/2025, já aprovados em segundo turno, será apreciados também na redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos. A fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final do projeto mencionado, os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar os pareceres de redação final dos projetos de leis 074 e 075 e 078/2025. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 074/2025. Os senhores dispensam a leitura? Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 074/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 074/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 074/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 075/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 075/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 075/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 075/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 078/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação
do projeto de lei número 078/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 078/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 078/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.